Boa tarde a todos, né? Vamos continuar a leitura aqui do nosso livro, A Moreninha. Na semana passada a gente leu o capítulo 1, né? O prefáciozinho, a introdução e o capítulo 1, né? Que parou lá na conversa dos meninos sobre a aposta que eles estavam fazendo, né? Aí hoje a gente vai continuar a leitura, capítulo 2, tá? Que é o Fabrício em Apuros. A cena que se passou teve lugar numa segunda-feira. Já lá se foram 4 dias. Hoje é sexta-feira. Amanhã será sábado, não um sábado como outro qualquer, mas um sábado véspera de Santana. São 10 horas da noite, os sinos tocaram a recolher. Augusto está só, sentado junto de sua mesa, tendo diante de seus olhos 6 ou 7 livros e papéis, pena e toda essa série de coisas que compõem a família do estudante. É inútil descrever o quarto de um estudante. Aí nada se encontra de novo. Ao muito acharão uma estante, onde ele guarda seus livros, num cabide, onde pendura a casaca, o moringue, o castiçal, a cama, uma ou até 2 canastras de roupa, o chapéu, a bengala, a bacia, a mesa onde escreve e que só apresenta de recomendável a gaveta, cheia de papéis, de cartas de famílias, de flores, fitinhas misteriosas. É pouco mais ou menos assim o quarto de Augusto. Agora ele está só. Às 7 horas, desde desse quarto saíram 3 amigos, Felipe, Leopoldo e Fabrício. Trataram da viagem para a ilha no dia seguinte e retiraram-se descontentes, porque Augusto não se quis convencer de que devia dar um ponto na clínica para ir com eles ao amanhecer. Augusto tinha respondido: Ora, vivam! Bem, basta que eu faça gaveta na aula de partos, não vou senão às 10 horas do dia. E pois, despediram-se amuados. Fabrício queria ainda demorar-se e mesmo ficar com Augusto, mas Leopoldo e Felipe o levavam consigo à força. Fabrício fez-se acompanhar do moleque que servia Augusto, porque, dizia ele, tinha um papel de importância a mandar. Eram 10 horas da noite e nada do moleque. Augusto via-se atormentado pela fome e Rafael, o seu querido moleque, não aparecia. Que era, ao mesmo tempo, o seu cozinheiro, limpa-botas, cabeleireiro, moço de recados e tudo mais que as urgências mandavam que ele fosse. Com justa razão, portanto, estava cuidadoso, Augusto, que de momento a momento exclamava: Vejam isso! Já tocou a recolher e Rafael ainda está na rua. Se cai nas unhas de algum beleguim, não é? De certo, Sr. Fabrício, quem há de pagar as despesas da casa de correção? Pobre do Rafael, que cavaco não dará quando lhe rasparem os cabelos. Mas nesse momento ouviu-se tropel na escada. Era Rafael, que trazia uma carta de Fabrício e que foi aprontar o chá. Enquanto Augusto lia a carta, ei-la aqui. Augusto, demorei o Rafael porque era longo o que eu tenho de escrever-te. Melhor seria que eu te falasse, porém bem viste as impertinências de Felipe e Leopoldo. Felizmente acabam de deixar-me. Que machistas. É preciso por dizer-te que te vou pedir um favor, do qual dependerá o meu prazer e sossego na ilha de... Conto com a tua amizade, tanto mais que foram os teus princípios que me levaram aos apuros em que ora me vejo. Eis o caso. Tu sabe, Augusto, que concordando com algumas das tuas opiniões a respeito de amor, sempre entendi que uma namorada é traste tão essencial ao estudante como o chapéu com que se cobre ou o livro com que se estuda. Concordei mesmo algumas vezes em dar batalha a 2 ou 3 castelos a um tempo. Porém, tu não ignoras que a semelhante respeito estamos discordes no mais. Tu és ultra-romântico e eu ultra-clássico. O meu sistema era esse: não namorar moça de sobrado. Daqui tirava eu 2 proveitos, a saber, não pagava o moleque para me levar recados e dava sossegadamente, à mercê das trevas, meus beijos por entre os postiços da janela. Não requestar moça endinheirada. Assim eu não ia ao teatro para levá-la, nem aos bailes para com ela dançar e poupava os meus cobres.
Fingir ciúme e ficar mal com a namorada, em tempos de festas e barracas no campo. E por tal modo livrava-me de pagar doces, frutas e outras impertinências. Essas eram as bases fundamentais do meu sistema. Ora, tu lembraras que bradavas como meu proceder, como indigno de minha categoria de estudante. E apesar de me ajudares a comer belas empadas, quitutes apimentados e finos doces com que as belas pagavam por vezes a minha assiduidade, tu exclamavas: Fabrício, não convém mais amores ao jovem de letras e de espírito. O estudante deve considerar o amor como um excitante que desperte e ateie as faculdades da sua alma. Pode mesmo amar uma moça feia e estúpida, contanto que a sua imaginação lhe represente bela e espirituosa. Em amor, a imaginação é tudo, é ardendo em suas chamas e elevado nas asas dos seus delírios que o mancebo se faz poeta por amor. Eu então te respondia, mas quando as chamas se apagam e as asas do delírio se desfazem, o poeta por amor não tem como eu, nem quitutes nem empadas. E tu me tornavas, é porque ainda não experimentaste o que nos prepara o que se chama amor platônico, paixão romântica. Ainda não sentiste como é belo derramar-se a alma toda inteira de um jovem na carta abrasadora que escreve a sua adorada receber em troco uma alma de moça, derramada toda inteira em suas letras, que tantas mil vezes se beija. Ora, esses derramamentos de alma bastante me assustavam, porque eu me lembro que em patologia se trata muito seriamente dos derramamentos. Mas tu prosseguia. E depois, como é sublime deixar-se o estudante no solitário leito e ver-se acompanhado pela imagem da bela que lhe vela no pensamento, ou despertar no momento de ver-se em sonhos, sorveando-lhe nos lábios voluptuosos beijos. Ainda esses argumentos me não convenciam suficientemente, porque eu pensava, primeiro, que essa imagem da bela que lhe vela o pensamento não será a melhor companhia possível para um estudante, principalmente quando ela lhe velasse na véspera de alguma sabatina. Porque eu sempre acho muito mais apreciável solver os beijos voluptuosos por entre os postigos de uma janela do que sorvê-los em sonhos e acordar com água na boca. Beijos por beijos antes os reais que os sonhados. Além disso, no teu sistema nunca se fala em empadas, doces, petiscos, etc. Nos meus, eles aparecem e tu, apesar de romântico, nunca viraste as costas nem fizeste má cara a esses despojos das minhas batalhas. Mas enfim, maldita curiosidade de rapaz, eu quis experimentar o amor platônico e, dirigindo-me certa noite ao Teatro de São Pedro de Alcântara, disse entre mim: essa noite hei de entabular um namoro romântico. Entabulei-o, senhor Augusto, de uma figa. Entabulei e quer saber como? Saí fora do meu elemento e espichei-me completamente. Estou em apuros. Eis o caso. Nessa noite fui para a superior. Eu ia entabular um namoro romântico e não podia ser de outro modo. Para ser tudo a romântica, consegui entrar antes de todos. Fui o primeiro a sentar-me, quando ainda o lustre monstro não estava aceso. Vi descer e subir depois, brilhante de luzes. Vi-se ir enchendo os camarotes finalmente. Eu, que tinha estado no vácuo, achei-me no mundo. O teatro estava cheio. Consultei com os meus botões como devia principiar e concluí que, para portar-me romanticamente, como deveria namorar alguma moça que estivesse na quarta ordem. Levantei os olhos e vi uma que olhava para o meu lado. E então pensei comigo mesmo, seja aquela. Não sei se é bonita ou feia, mas que importa? Um romântico não cura dessas futilidades. Tirei, pois, da casaca o meu lenço branco para fingir que enxugava o suor, abanar-me e, enfim, para fazer todas essas macaquices que eu ainda ignorava que estavam condenadas pelo romantismo. Porém, o infortúnio. Quando de novo olhei para o camarote, a moça tinha se voltado completamente para a tribuna.
Tossi, tomei tabaco, assoei-me, espirrei, e a pequena, nem caso. Parecia que o negócio com ela não era. Comecei a me mostrar e nada. Levantou-se o pano, ela voltou os olhos para a cena sem olhar para o meu lado. Representou-se o primeiro ato, tempo perdido. Veio o pano finalmente abaixo. Agora sim começará o nosso telégrafo a trabalhar, disse eu comigo mesmo, erguendo-me para tornar-me mais saliente. Porém, nova desgraça. Mal me tinha levantado quando a moça ergueu-se por sua vez e retirou-se para o interior do camarote, sem dizer por quê, sim, nem por que não. Isso só pelo diabo, exclamei eu involuntariamente, batendo o pé com toda a força. O senhor está doido? Disse-me, gemendo e fazendo uma careta horrível, o meu companheiro da esquerda. Não tenho que lhe dar satisfação, respondi amuado. Tem sim, senhor, retorquia-me o sujeito, empinando-se. Pois que lhe fiz eu, então? Acudi, alternando-me. Acaba de pisar com muita força no melhor calo do meu pé direito. Ó, senhor, queira me perdoar. E dando 1000 desculpas ao homem, saí para fora do teatro, pensando no meu amor. Confesso que deveria ter notado que a minha paixão começava debaixo de maus auspícios. Mas a minha má fortuna, ou melhor, os teus maus conselhos, me empurravam para diante com força do gigante. Sem pensar no que fazia, subi para os camarotes e fui dar comigo no corredor da quarta ordem. Passei junto do camarote das minhas atenções. Era o número 3, número simbólico, cabalístico e fatal. Repara que em tudo seguia o romantismo. A porta estava cerrada. Fui ao fim do corredor e voltei de novo. Um pensamento esquisito e singular acabava de me brilhar na mente e abracei-me com ele. Eu tinha visto a porta número 3. Um moleque com todas as aparências de ser belíssimo cravo da Índia. Ora, lembrava-me que nesse camarote a minha querida era a única que se achava vestida de branco. E, pois, eu podia muito bem mandar-lhe um recado pelo qual me fizesse conhecido. Avancei, portanto, para o moleque. Ah, maldito crioulo! Estava-lhe todo dizendo para que servia. Pinta na tua imaginação, Augusto, um criolinho de 16 anos, todo vestido de branco, com uma cara mais negra e mais lustrosa do que um botim vernizado, tendo 2 olhos belos, grandes, vivíssimos e cuja esclerótica era branca como o papel em que te escrevo, com lábios grossos e de nacar, ocultando 2 ordens de finos e claros dentes, que fariam inveja a uma baiana. Dá-lhe a ligeireza, a inquietação e rapidez do movimento de um macaco e terás feito ideia desse diabo de azeviche, que se chama Tobias. Não me foi preciso chamá-lo. Bastou um movimento de olhos para que Tobias viesse a mim, rindo-se maliciosa e desavergonhosamente. Levei-o para um canto. Tu pertences àquelas senhoras que estão no camarote, a cuja porta te encostavas? Perguntei. Sim, senhor, me respondeu ele, e elas moram na rua de número ao lado esquerdo de quem vai para cima. E quem são? São 2 filhas de uma senhora viúva que também aí está e que se chama senhorita Dona Luísa. O meu defunto senhor era negociante e o pai da minha senhora é padre. Como se chama a senhora que está vestida de branco? A senhora Dona Joana tem 17 anos e morre por se casar. Quem te disse isso? Pelos olhos se conhece quem tem lombrigas, meu senhor. Como te chamas? Tobias, escravo de meu senhor, crioulo de qualidades, fiel como um cão e vivo como um gato. O maldito crioulo era um clássico a falar o português. Eu continuei. Hás de me levar um recado à senhora Dona Joana. Pronto, lesto e agudo, respondeu-me o moleque. Pois toma sentido. Não precisa dizer 2 vezes. Ouve, das 2 uma, ou poderás falar com ela hoje, ou só amanhã. Hoje, agora mesmo. Como, diabo?
Nessas coisas, Tobias não cochila. Com licença do meu senhor, eu cá sou doutor nisso. Meus parceiros me chamam orelha de cesto, pé de coelho e boca de tramela. Vá dizendo o que quiser, que em menos de 10 minutos minha senhora sabe tudo. O recado do meu senhor é uma carambola, que batendo no meu ouvido vai logo bater no da senhorinha Dona Joaninha. Pois disse-lhe que o moço que se sentar na última cadeira da quarta coluna da superior, que se assoar com um lenço de seda verde, quando ela para ele olhar, se acha loucamente apaixonado de sua beleza, etc, etc, etc. Sim, senhor, eu já sei o que se diz nessas ocasiões. O discurso fica por minha conta. E amanhã, ao anoitecer, espera-me na porta de sua casa. Pronto. Lesto e agudo, repetiu de novo o criolinho. Eu te recompensarei se fores fiel. Mais pronto, mais lesto e mais agudo. Por que agora toma esses cobres? Ó, meu senhor, prontíssimo, lestíssimo e agudíssimo. Voltei à sala do teatro, não sem admirar a viveza, experiência e talento do maldito crioulo. Ignoro de que meios se serviu Tobias para executar a sua comissão. O que sei é que antes de começar o segundo ato já eu havia feito o meu sinal, e então comecei a pôr em ação toda a mímica amantética que me lembrou. O namoro estava entabulado. Apenas amiudados e curiosos olhares, isso era já muito para quem a via pela primeira vez. Finalmente, senhor Augusto, dos meus pecados, o negócio adiantou-se e hoje, tarde, me arrependo e não sei como me livre de semelhante entaladela, pois o Tobias não me sai da porta. Já não tenho tempo de exercer o meu classismo. Há 3 meses que não como empadas e, apesar de minhas economias, ando sempre com as algibeiras a tocar matinas. Para maior martírio, a minha querida é a senhora Dona Joana, prima de Filipe. Para compreendermos bem o quanto sofro, aqui te escrevo algumas das principais exigências da minha amada romântica. Primo, devo passar por defronte de sua casa 2 vezes de manhã e 2 à tarde. Aqui, vês bem, principia a minha vergonha, pois não há pela vizinhança gordurento caixeirinho nenhum que não ria das minhas barbas 4 vezes por dia. Segundo, devo escrever-lhe pelo menos 4 cartas por semana, em papel bordado, de custo de 40 centavos a folha. Ora, isso é detestável, porque eu não sei onde vá buscar mais cruzados para comprar papel, nem mais asneira para lhe escrever. Tertio, devo tratá-la por minha linda prima, e ela a mim, querido primo. Daqui concluo que a senhora Dona Joana leu o Fábulas. Boa recomendação. Quarto, devo ir ao teatro sempre que ela for, e o que sucede 4 vezes ao mês, e ao mesmo, a respeito de bailes, essa despesa arrasa-me a mesada terrivelmente. Quinto, ao teatro e baile devo levar no pescoço um lenço ou uma manta da cor da fita que ela porá no seu vestido ou no seu cabelo, e com antecedência me é participado. Isto é um despotismo detestável. Finalmente, ela quer governar os meus cabelos, a minha barba, a cor dos meus lenços, a minha casaca, a minha bengala, os botins que eu calço e, por último, ordenou-me que não fumasse charutos de Havana nem de Manila, porque era isso falta de patriotismo. Para bem rematar o quadro da desavença que me sobrevieram com tal paixão romântica que me aconselhaste, Dona Joana, dir-te-ia, mostra amar-me com extremo e no meio dos seus caprichos de menina, dai-me provas do mais constante e desvelado amor. Mas que importa isso se eu não posso pagar-lhe com gratidão? Vocês, com seu romantismo, a que não posso acomodar, a chamariam pálida. Eu, que sou clássico, em corpo e alma, e portanto dou às coisas a seu verdadeiro nome, a chamarei sempre amarela. Malditos românticos que têm crismado tudo e trocado em seu crismar os nomes que melhor exprimem as ideias. O que outrora as chamavam, em bom português, moça feia, os reformadores dizem menina simpática. O que numa moça era antigamente desenchabimento, hoje, ao contrário, sublimez, languidez. Já não há mais meninas importunas e vaidosas.
As que o foram chamam-se agora espirituosas. A escola dos românticos reformou tudo isso, em consideração ao belo sexo. E eu, apesar dos tratos que dou à minha imaginação, não posso deixar de convencer-me que a minha linda prima é aqui para nós amarela e feia, como uma convalescente de febre perniciosa. O que, porém, se torna sobretudo insofrível é o despotismo que exerce sobre mim o brejeiro do Tobias. Entende que todos os dias lhe devo dar dinheiro e persegue-me por maneira tal que, para ver-me livre dele, escorrego-lhe com quibos a despeito da minha má vontade. O Tobias está no caso de muito que grandes e excelentes paladores são péssimos financeiros na prática. Como eles fazem o país, faz Tobia comigo, que sempre depois de longo discurso me apresenta um déficit e pede-me um crédito suplementar. Eis aqui, meu Augusto, o lamentável estado que eu me acho. Lembra-te que foram os teus maus conselhos que me obrigaram a experimentar uma paixão romântica. Portanto, não só por amizade, como por dever, conto que me servirás no que eu vou te propor. Eu preciso de um pretexto mais ou menos razoável para descartar-me da tal pálida. Ela vai passar conosco 2 dias na ilha, aí podemos levar a efeito e com facilidade o meu plano. Ele é de simples compreensão e de fácil execução. Tu deverás requestar principalmente a minha visita à tal minha querida. Ainda que ela não te corresponda, persegue-a. Não te custará isso, pois que tudo isso o seu costume. Nisso se limita o teu trabalho e começará então o meu, que é mais importante. Ver-me-ás enfadado, talvez que te trate com ripidez e te dirija alguma graça pesada. Não farás caso e continuarás com a requesta para diante. Eu então irei às nuvens, desesperado, ciumento e delirante, aproveitarei o primeiro instante que estiver a sós com Dona Joaninha, farei um discurso forte, eloquente contra a inconstância e volubilidade das mulheres. E no meio dos meus furores, dou-me por despedido dos meus amores com ela, e pulando fora de tal paixão romântica, correrei a apertar-te contra meu peito, como teu amigo e colega do coração, Fabrício. E esta, exclamou Augusto, depondo a carta sobre a mesa e sorvendo uma boa pitada de rapé de Lisboa. E esta, acabando de sorver a pitada, o nosso estudante desatou a rir como um doido. Ria-se-ia a noite inteira, talvez se não fosse interrompido pelo bom Rafael, que o vinha chamar para tomar chá. Então a gente acaba aqui o 2º capítulo. Ou seja, o Augusto agora, recebeu a carta do Fabrício, do amigo, dizendo que foi influenciado por ele a ter um amor romântico, encontrar uma menina, para ele poder sair, tudo, do jeito tudo certinho, fazer tudo certinho. Só que o Fabrício agora tá arrependido, porque ele fala que a menina fica pegando no pé dele, a menina quer que ele passe não sei quantas vezes na frente da casa, a menina quer que ele mande carta, e sem contar o criado dela, que naquela época ainda tinha a escravidão, que a gente está falando aí do século XIX, da época de 1800, a escravidão foi extinta aqui no Brasil em 1888 e o romance é de 1844. Então, na época que o romance foi escrito, ainda se tinha escravo, tá? Então, esse menino que ele fala aqui, o Tobias, que era o menino que levava os recados para Dona Joana, era escravo da família dela. Só que tudo que o menino fazia, que o Tobias fazia, ele queria que ele fosse recompensado, ele queria dinheiro para mandar recado, ele queria dinheiro para levar as cartas, ele queria dinheiro para mandar os encontros. Então, assim, o Fabrício acabou, a mesada que ele recebia ia quase toda embora com isso. Então, ele queria que o Augusto ajudasse ele, nos dias que eles estivessem lá na festa de Santana, na ilha, o Augusto ficar dando em cima da menina, e ele ia fingir que viu, que ficou chateado e ia conseguir terminar com a menina. Esse era o plano. E o Augusto ia ter que ajudar ele, porque o Augusto tinha dado a ideia dele ter um romance romântico. E agora ele não queria mais, ele estava arrependido. Então o Augusto ia ter que ajudar ele a se livrar
né, da Dona Joana. Então era isso que ele estava propondo, era tudo isso que estava na carta. Como que eles iam fazer, né, todas as dificuldades que ele estava passando e o que que eles iam fazer, né, a ajuda que ele precisava do Augusto para poder, né, terminar com a Dona Joana nesses dias que eles fossem para a ilha, tá bom? Então a gente termina aqui o segundo capítulo, tá? Vocês façam um resumo tudo direitinho, vou mandar os prints para vocês aí no grupo também. Aí quem quiser dar mais uma lidinha, dá mais uma lidinha, tá bom? Bom final de semana, até semana que vem.